Enquanto você está perdendo o seu tempo e os seus dias olhando para a vida do outro, tem muita gente cuidando da própria vida, prosperando, tendo Jesus como seu líder, entendendo que Jesus pode direcionar e abrir muitas portas. Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Sabedoria. Eu sou o Eric com H. Meu objetivo aqui é colaborar na sua vida para que você encontre prosperidade com princípios e propósito. E hoje, esse tema aqui, Lucas, rapaz, ó, o pessoal pegou pesado nesse tema aqui. Quem que decidiu esse tema aqui, ô Lucas? Cara, esse daí é De difícil, onde viu? veio isso aqui? Alguém mandou isso aqui? Não é possível. Olha só, gente. Por que pessoas boas não prosperam? O pessoal tá querendo me pegar na curva aqui, hein, Lucas? O que está acontecendo? Essa daí é muito difícil, cara. É muito interessante nessa frase, né? Mas que sentido tem seguir Jesus se eu conheço um monte de gente boa que não prospera? E deixa eu ler aqui, antes de mais nada, um texto com vocês. Oséias 4:6 diz o seguinte: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Falta de entendimento trava o avanço. Eric, mas como assim? Nós precisamos entender duas coisas importantes na vida, do que diz respeito a conhecimento, a entendimento, a sabedoria. Existe a capacidade natural e existe o sobrenatural. Pense o seguinte: Deus ele não faz o que está no nosso alcance. Deus ele não opera nas coisas que nós conseguimos resolver. Deus ele não dá o passo que nós temos que dar. Deus trabalha fazendo o sobrenatural. Mas existem muitas pessoas que ficam esperando o sobrenatural sem tomar nenhuma atitude, sem fazer nada. Sabe aquele cara que ele está desempregado e ele está querendo um emprego, mas ele está no sofá sentado, esperando o emprego bater na porta dele. Você entende isso, Lucas? Existem pessoas que elas ficam ali achando que o milagre tem que alcançá-las. Sabe aquela história de que grandes empresários e grandes pessoas que geraram muita resultado na sociedade são pessoas de sorte? Você já Sim. ouviu essa história aí de sorte? Sim, eu escuto direto, É. né? É importante entender que a sorte, ela só alcança pessoas que trabalham, pessoas que se movimentam. Quando a gente pensa em todos os discípulos que foram levantados para caminhar com Jesus, não tinha ninguém sem fazer nada. Eles estavam fazendo algo, ainda que aquilo não fosse o propósito, que não fosse o chamado deles. Então a pergunta que eu tenho para te fazer é: se Deus hoje abre uma porta para você, uma oportunidade incrível, você está preparado para isso? Você fez o preparo natural? Porque hoje na minha vida eu caminho entendendo o seguinte: Senhor, tudo que estiver no meu alcance eu farei. Mas a partir do momento que eu entendo que aquilo eu não sei o que fazer, eu entrego para ti. É por isso que Paulo diz que quando ele é fraco, é aí que ele fica forte. Porque ele fica forte quando na verdade ele não sabe mais o que fazer. Quando as suas energias, as suas forças, quando tudo que ele podia fazer sobre algo, ele esgota as possibilidades. E aí a presença do Espírito Santo recai sobre ele, recai sobre nós. E assim o sobrenatural acontece. Então, muitas vezes, pessoas boas não prosperam porque elas não se preparam, não se capacitam, não estudam, não se dedicam para se preparar para o milagre sobrenatural de Deus. Você tem buscado conhecer ambientes novos? Você tem possibilitado conhecer pessoas novas? Pessoas que podem te apontar para aquilo que o Senhor talvez te deu uma visão na tua vida? Você tem realmente se dedicado a ouvir a voz do Senhor para que Ele te aponte para onde Ele tem planos para você? Muitas vezes as pessoas ficam paradas, elas ficam esperando que Deus faça algo milagroso e Deus realmente pode fazer. Mas se vocês observarem inúmeras vezes na palavra, vocês vão perceber que o Senhor ele nos encarrega de tomar algumas decisões. Qual é a decisão que está faltando hoje na sua vida para que você realmente entenda que há um caminho do Senhor para você atrás de uma porta, atrás de algo que você ainda não fez? Tá comigo, Lucas? Você tá entendendo isso? Tô sim, cara. Tem até uma pergunta pra você. Interessante. Se você... Assim, eu acredito que é uma dúvida de muita gente, né? Porque muita gente não consegue entender porque pessoa boa não consegue prosperar e às vezes a primeira dúvida que vem na cabeça das pessoas é
Por que que muita gente maldosa consegue riqueza ou prosperidade na visão delas e pessoas boas não? Sabe o que é interessante quando você vai falar isso, Lucas? Quando Jesus esteve no deserto, e ele caminhou por 40 dias, Satanás apareceu oferecendo muitas coisas. E uma delas foi todo aquele reino terreno de abundância, prosperidade e bens materiais. Então, uma coisa interessante para se refletir é que essas pessoas que estão cheias de posses materiais, será que elas estão com essas posses materiais consagradas pelo Senhor ou consagradas pelo inimigo? Ah, não, mas essas pessoas que conhecem são pessoas boas. Essas pessoas que estão consagradas com todas essas posses, são pessoas que realmente são felizes? Porque veja só, é normal as pessoas prosperarem sem Jesus, mas isso não significa que ela tenha um coração em paz. Isso também não significa que ela vai encontrar salvação. É importante nós entendermos que só há alegria plena num coração que está em Jesus. Existem princípios na palavra e os princípios não fazem curva. Deixa eu trazer um para vocês. O generoso prosperará. Às vezes você vai conhecer um homem, Lucas, que ele é muito generoso. Ele não conhece Jesus, não conhece a palavra. Mas por ser generoso, ele prospera. Eric, mas mesmo ele não sendo fiel à esposa dele, mesmo ele não sendo fiel à esposa dele, se aquela bonança material vai ser consagrada e vai prevalecer na vida dele, é outra história. Porque nós muitas vezes só enxergamos a casca da história de alguém, a casca da família. Nós não sabemos o que acontece dentro. Mas o fato dele condenar tudo que ele está fazendo, sendo um homem infiel, não significa que ele não é generoso. Ou seja, é como se ele acessasse um princípio de prosperidade, que o generoso prospera, só que ao mesmo tempo ele condenasse o que ele está recebendo. Ah, mas eu conheço há 5, 10 anos, até hoje não aconteceu nada. Tenha paciência, em Eclesiastes 3. O Senhor diz que há um tempo para todas as coisas. Enquanto você está perdendo o seu tempo e os seus dias olhando para a vida do outro, tem muita gente cuidando da própria vida, prosperando, tendo Jesus como seu líder, entendendo que Jesus pode direcionar e abrir muitas portas. A pergunta que você tem que se fazer não é sobre a vida do outro, é sobre por que na sua vida as coisas ainda continuam travadas. E se você entendeu o que eu trouxe aqui para você hoje, eu tenho certeza que de hoje em diante as coisas podem começar a mudar. Eu quero te convidar aqui para seguir esse canal, para comentar aqui no vídeo aqui, ó, se você realmente está disposto a começar a cuidar mais da sua vida e menos do que acontece na vida dos outros. Né? Eu quero saber se você está disposto aí a comentar. Eu estou disposto. Porque quem cuida da própria vida realmente aponta suas energias para as coisas certas. Quem cuida da própria vida realmente pode encontrar prosperidade. Quem cuida do preparo, do natural, para que o Senhor faça o sobrenatural, pode realmente prosperar com alegria e felicidade. Eu quero te agradecer pelo tempo hoje. Compartilha com alguém que você acredita que pode ser alcançado por essa mensagem. De alguma forma essa pessoa pode entender que talvez ela não tenha colocado a energia no lugar certo. E eu te espero até amanhã, no próximo Café com Sabedoria. Deus te abençoe.